Amém, amado? É calor aí? Tá quente, né? Mas nós estamos aqui para celebrar a vida, Glória a Deus. a alegria, a vitória, a liberdade, porque Deus nos libertou na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Abra a Bíblia, a palavra de Deus comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, Lucas 13. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículos 22 ao 24. Diz assim a palavra: E percorria a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém, amado? Amém. Feche teus olhos, abra o teu coração, vamos falar com nosso Pai. Senhor de toda glória, o exaltado Deus, o Senhor provedor da vida, o Deus de amor, o Senhor de toda glória, em cuja presença nós estamos, em nome do teu Filho Jesus, Senhor nosso e Salvador das nossas almas, nós nos rendemos diante de Ti, ó Pai, e declaramos que o Senhor é tudo que nós temos, é a nossa alegria, é o nosso prazer, é a nossa vida, e diante de Ti está toda a nossa esperança. Senhor da glória, fala conosco pelo poder da Sua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Podeis assentar, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abra agora, neste momento, o teu coração para a palavra. Irmão, se existe alguma coisa preciosa para nós, é a palavra de Deus. Negligenciar a palavra é loucura. Não atentar para o que a palavra vai dizer é loucura da nossa parte, porque a verdade é que nos liberta. Então convém atentarmos com mais diligência para aquilo que nós estamos ouvindo da palavra do Senhor. Amém, amado? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É interessante que, se nós pensarmos, Jesus, Ele deveria ser, e Ele é, a pessoa mais interessada na salvação do homem, até porque Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, para nos revelar Deus, para nos revelar o plano de salvação. Então, mais do que ninguém, Jesus é interessado na salvação do homem. Mas Jesus, Ele veio trazer a verdade, e em hipótese alguma Ele fará qualquer coisa fora da verdade, e aquilo que Ele tiver que falar, com certeza Ele falará. Amém? E nas suas andanças, nas suas peregrinações, no exercício do seu ministério, uma pessoa lhe faz uma pergunta, e a pessoa diz: Senhor, são poucos os que vão se salvar. Ele poderia também perguntar: Senhor, são muitos os que vão se salvar. E Jesus poderia, até para que Ele pudesse ganhar o máximo de almas possíveis, deveria dizer: olha, são milhares, milhões de todas as tribos, povos e nações. Mas Jesus não queria deixar a coisa muito confortável.
esforço. Por isso Jesus declara: lutai, porfiai, para entrar na vida eterna. Amém? Ele declara que o caminho é estreito, porta estreita, apertada, caminho apertado. E ele de forma nenhuma vai trazer alguma palavra contrária à sua verdade. Então ele mostra para nós que já recebemos Jesus, nós precisamos não estar muito confortáveis no fato de que nós estamos caminhando na fé, nós estamos em uma igreja, nós fazemos parte de uma comunidade, porque muitas vezes nós relaxamos na nossa maneira de viver na presença do Senhor. Então a ordem é: lute, amém? Não pare de lutar, lute sempre, se esforce, porque o caminho é apertado, a porta é estreita, amém? Se fosse diferente, se fosse uma porta larga, as pessoas estariam todas nas igrejas servindo ao Senhor. Mas irmãos, receber Jesus como Salvador é uma glória, é uma maravilha, e nós recebemos. Mas nos manter na fé não é fácil. E quantas vezes nós titubeamos, e quantas vezes nós retrocedemos, e quantas vezes pensamos em parar. Então Jesus declara que a salvação é de graça, mas que nós vamos ter que fazer alguma coisa para mantê-la em nossos corações. Amém, irmão? Talvez você entrou nessa noite aqui pensando em parar. Talvez a caminhada esteja dura para você, o desânimo toma conta do seu coração, as coisas não estão acontecendo a contento, mas a ordem é: lute. Amém? Amém. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Então Jesus declara para nós que nós vamos precisar nos esforçar. No próprio versículo 24 ele diz: porfiai por entrar, lute, se esforce, porque muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, porque talvez as pessoas querem entrar sem se esforçar, sem perseverar, conforme a vontade do Senhor. No texto subsequente, Jesus declara que naquele dia, e quando ele diz aquele dia, está falando do dia do acerto de contas, muitos dirão: Senhor, eu era membro de uma igreja, Senhor, eu era do coral da igreja, Senhor, eu tocava no conjunto da igreja, Senhor, eu era pastor, eu era pregador, Senhor, eu andava contigo. E ele vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque muitas vezes as pessoas querem a salvação. Se nós perguntarmos para o mundo inteiro quem quer ir para o inferno, dificilmente você vai achar um voluntário. Nem o diabo quer ir. Ele vai ser lançado. Não é que ele quer ir, não. Ele vai ser lançado lá na mar. Então ninguém quer ir. Então se nós perguntarmos quem quer ir para o inferno, unanimemente as pessoas dirão: não, nós não queremos. Quem quer ir para o céu, todos dirão: nós queremos. Mas Jesus disse: lute. Diga amém. Amém. Porque há uma guerra tremenda, porque enquanto Deus, Jesus e o Espírito de Deus quer que nós entremos, as hostes da maldade, as potestades do mal,
impediram. Então nós estamos no meio de uma guerra, e só os melhores sobreviverão. Amém? Eu digo que o céu é um lugar para vencedores. Não vai entrar no céu covardes, não vai entrar no céu fracos, não vai entrar na glória pessoas que desistem, que retrocedem, que voltam. É lugar de vencedor. Diga amém. Amém. Diga eu sou o vencedor. Amém. Amém. Então, se Jesus disse em Lucas 13:24, esforce-se, lute. Em Mateus 24:13 ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então veja bem que a salvação, ela ainda precisa ser consumada na nossa vida. Nós somos salvos quando recebemos Cristo, estamos salvos enquanto estamos firmes, e seremos salvos por toda a eternidade se nós perseverarmos. Diga amém. Amém. Você sabe o que é perseverar? Se você procurar um dicionário, você vai encontrar que perseverar eu vou dizer com as minhas palavras, ficar o pé em um lugar e não ser removido daquele lugar, mesmo que venha toda sorte de adversidade contra você, você não é removido daquele lugar, então você está perseverando. Amém, amado? Amém. Você está perseverando? Amém. Na fé, na alegria, na presença de Deus, nas orações. Hoje eu abri a escola bíblica e disse assim: amados, vamos fazer nossa primeira oração do dia. E eles vão, amém. Eu falei, irmão, mas já são 9 horas da manhã, é nossa primeira oração do dia. Então nós precisamos perseverar nas orações, perseverar na fé, perseverar no serviço, no trabalho, na obra. Até quando, amado? Até quando? Até o fim. Amém. Eu conheci um pastor, eu era jovem ainda, e aquele pastor, ele cuidou de uma igreja 50 anos, fundou a igreja e cuidou dela durante 50 anos. Irmãos, um homem de uma fibra inigualável, um ganhador de almas incrível. Mas no fim da sua carreira, quando ele jubilou, ele não perseverou na fé e se perdeu. Não podemos dizer para onde foi, mas tudo indica que não foi um bom lugar, porque muitas vezes nós achamos, irmãos, que nós vamos entrar no céu por tempo de serviço, vamos jubilar e vamos para a glória. Eu já estou com 25 anos de pastorado, já dá para aposentar, né? Vou ficar aí mais uns 3 anos, vou jubilar. Esses dias eu andei esquecendo umas coisas lá na igreja, de vez em quando dá uns brancos. A irmã falou, pastor, está precisando jubilar o senhor, já está esquecendo. Falei, não, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim. Diga amém. Irmãos, até o fim. Nós não paramos nunca, nós não desistimos nunca, nós não voltamos para trás nunca. Paulo diz, uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. Diga amém. Perseverar, prosseguir para o
Estava falando hoje na escola bíblica e eu disse assim: o inimigo, ele gosta de enganar, é um dos seus sobrenomes, o enganador. E nós falávamos da área da finança, da economia, e eu dizia assim para os irmãos que o inimigo gosta de enredar os crentes em dívidas, em consumismo desnecessário, em cartões de crédito. O irmão falou ali: pastor, eu tenho 7 cartões de crédito. Eu falei: irmão, não tenho nenhum, não quero, e se Deus me der graça até o arrebatamento, não quero ter nunca. Nada contra, é pessoal. Ele disse: eu tenho 7, e chega o fim do mês, vem fatura bombástica em casa para mim pagar, isso está me afundando. Eu falei: irmão, presta atenção, o inimigo vai nos enredando, principalmente na área financeira. Aí Jesus vem, lá vem Jesus da glória, o arcanjo tocou a sua trombeta e lá vem Jesus para buscar a sua igreja. Aí ele encontra uma igreja amarrada, endividada, assim, pessoas cheias de problema. Irmão, você acha que se você estiver cheio de dívida vai subir para o céu? Irmão, há uma diferença entre dívida e compromisso. Se você comprar um carro em 60 pagamentos de 500 conto, você assumiu um compromisso. Se você atrasar uma parcela, você está endividado. Isso está errado. Se você não pagar, você já virou caloteiro. Piorou. Até que você estiver ali firme, irmão, é compromisso. Compromisso é compromisso. Nós pagamos luz, é compromisso. Nós pagamos água, é compromisso. Pagamos nossas parcelas, é compromisso. Quando atrasa, se torna dívida. Aí vai nos complicar. E eu dizia assim que o inimigo, ele vai enredando as pessoas com toda sorte de problemas, para que quando Jesus voltar, as pessoas estejam amarradas. E Jesus disse: eu vim para pôr em liberdade os cativos. Amém, irmão? Nos libertar, nos desembaraçar, para que nós possamos subir para a glória. Diga amém. Amém. Então Jesus nos deu a salvação de graça, mas ele diz que é preciso nos esforçar, perseverar e vigiar. Diga amém. Amém. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Já pensou? Jesus vem e você está cheio de problema, cheio de dificuldade, afastado, não está servindo, você não está perseverando, não está vigiando, não está se esforçando, e o teu Senhor vem e leva a igreja e você não sobe. E então entrará um período de tormenta inigualável no teu coração, e então você entrará num desespero nunca sentido na sua vida, porque então será tarde demais. Mas Jesus diz assim para nós nessa noite: aquele que perseverar até o fim. Amém, irmão? Então, se você entrou hoje aqui meio cambaleante, cocheando entre dois pensamentos, o Espírito de Deus diz para você nessa noite: lute, porque o céu é o melhor lugar que nós temos para ir. Persevere, vigie, para que você seja digno de subir com o teu Senhor. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Porque o céu é um lugar de vencedores. Amém, amado? Abra a Bíblia comigo aí, Apocalipse, e nós vamos ler alguns textos que mostram que o céu é um lugar de vencedores.
Irmão, vou dar mais uma chance para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Amém. Irmão, quando você lê Gênesis e vê que ali tinha uma árvore, a árvore da vida, não dá um desejo no teu coração de conhecer toda essa beleza, toda essa glória? Pois o Senhor Deus diz que o que vencer não só vai ver essa árvore, mas vai se alimentar dela. Diga amém, diga glória a Deus. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:26 diz assim: ao que e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 3:5 diz assim: ao que será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Diga amém. Amém. Apocalipse 3:12. Ao que eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, e o meu Deus, e do meu Deus, e também o meu novo nome. Diga amém. Amém. Apocalipse 3:21. Ao que lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Diga amém. Amém. Apocalipse 21:7 diz assim: quem... Você não tinha achado ainda, né, irmão? Mais um tempo, mais uma chance. Apocalipse 21:7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Então o céu é um lugar de vencedores, não há lugar para perdedores. O inferno é o lugar dos perdedores, dos que voltam para trás, dos que param a sua jornada, dos que retrocedem, do que não persevera, do que não se esforça. Mas nós não somos daqueles que voltam para trás, mas daqueles que vão para diante, para aqueles que vão até a presença de Cristo, para aqueles que têm um alvo e vão para vencer e herdar todas essas coisas. Diga amém. Diga glória a Deus. Agora, se nós estamos falando de vitória, se nós estamos falando que o céu é lugar de vencedor, se o próprio Senhor Jesus disse: lute, persevere, vigie, porque Jesus sabe que há uma diversidade tremenda. Irmãos, existem muitas forças antagônicas a de Deus, interessadas na nossa derrota, interessadas que nós não entremos na glória. Paulo diz: eu conheço os ardis de Satanás, a ardileza, a sagacidade, os enganos vis. Ele disse: eu conheço. E por que é que Paulo conhecia? Porque nós precisamos conhecer o adversário para vencê-lo. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Ao que vencer. Então, se nós precisamos vencer, nós também precisamos saber contra quem nós temos que lutar. Diga amém. E contra o que nós temos que lutar, meus irmãos? Primeiro, contra o inimigo. Paulo declara em Efésios 6:12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
Ou seja, irmãos, eu não luto contra vocês. A minha luta não é contra vocês. Uma vez me deu vontade assim de descarregar algumas mágoas que eu estava contra a igreja. Alguns irmãos que a gente percebe que são contrários à obra, uns que lutam para ver a nossa derrota. Eu cheguei num culto assim, olhei para a igreja, a minha primeira vontade foi falar umas boas. Mas o Espírito de Deus disse para mim naquele momento: olhe para eles e os ame. Eles estão aqui para serem amados. Você não luta contra eles. Existem potestades terríveis que tentam se enveredar no meio deles, que tentam tirar-lhes as forças, que tentam minar a sua resistência. Então levante o seu clamor contra tronos, principados e potestades do mal. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Então as pessoas não são para nós lutarmos contra elas. Irmão, nós não podemos ficar com raiva das pessoas. Irmão, nós não podemos falar contra as pessoas. Nós só temos o direito de amar as pessoas. Amém? Então eu só posso te amar. Mesmo que você se levantar contra mim, eu tenho que te amar. Porque você só vai se levantar contra mim se uma força do mal entrar na sua vida para que você se torne o meu inimigo. Então eu sei que há alguma coisa por trás de você. Então eu vou lutar contra o mal, porque você é uma alma preciosa que precisa ser salva. Diga amém. Diga glória a Deus. Eu estava vendo um pregador pregando, o pastor Paulo Júnior. Ele estava falando sobre anjos. E estava mostrando também essa questão de guerra. Então ele disse: irmãos, nós precisamos entender as coisas, senão nós ficamos guerreando aí e perdendo o nosso tempo. Ele falou assim: imagine que você comprou um carro 0 quilômetro, chegou na igreja, estacionou o teu carro lá na frente da igreja. De repente, no meio do culto, 2 meliantes invadem o teu carro, roubam e saem disparada com ele. Primeira atitude sua: ó Senhor, envia anjos para proteger o meu carro. Carro 0, mas tem que pedir anjo mesmo, né? Porque para proteger o carro. Aí o pastor disse assim: bom, mas toma cuidado com o que você vai pedir. Toma cuidado com as tuas orações. Por quê? Se os anjos forem ali, entrarem dentro do carro, e o bandido está ali, os bandidos correndo no teu carro e andando em zigue-zague numa velocidade terrível, e de repente o carro capota e dá perda total, e os 2 bandidos saem lá só com uns arranhãozinhos assim, você fica bravo. Ó Deus, teus anjos falharam. Então você precisa entender, amado, que os anjos, na hora do acidente, eles tinham que fazer uma escolha: o carro ou os bandidos. Aí eles têm que pensar: Jesus morreu por causa do quê? Do carro ou dos bandidos? Dos bandidos. Então vamos salvar os bandidos. Amém, amado? Então é assim. A nossa guerra também é assim. Quando você fica com raiva de alguém, amado, você não está agindo certo. As pessoas precisam de amor. Eu estava hoje aconselhando uma família, e eu dizia assim: uma menina que está na família tem uns probleminha, saiu de casa, menina nova, e eu vi que o pai estava revoltado contra ela. Eu falei: calma lá, senhor, essa menina precisa de amor, de compreensão. Se ela saiu de casa, ela deve ter no mínimo uma razão para isso. Então não adianta nós matarmos ela, é o que o diabo quer. Ela precisa ser amada, compreendida para ser curada.
aprenda isso. Se nós temos que lutar e ser vencedor, e nós começarmos a nos degladiar um contra os outros, nós já perdemos. Aliás, o inimigo é perito em montar ringues e nos colocar lá dentro para nós degladiarmos um contra os outros, porque ele precisa de tempo para matar, roubar e destruir crente. Se ele conseguir anular o crente, colocar no ringue para ele ficar lutando lá, essa pessoa fica inútil, não vai vencer. Então Paulo diz: a nossa guerra, porque há uma guerra corrente aí, é contra, olha só as implicações aqui, irmão, contra potestades, contra principados das trevas desse século, contra hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Ele está falando de legiões, de demônios, de arcanjos caídos, de querubins caídos, de seres que são magníficos em poder, mas que agora tendem a usar o poder para o mal. É contra eles que nós lutamos. Então, amados, se nós temos que vencer, nós temos que entender que a nossa guerra é contra Satanás. Diga amém. Teu filho está saindo de casa, teu filho está indo para lugares ruins, comece a expulsar o demônio do inferno que está induzindo ele, e ore com muito amor para que o Senhor possa curá-lo desse mal. Diga amém, diga glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Segundo, nós lutamos contra a nossa natureza carnal, e possivelmente ela é mais forte do que o primeiro inimigo, porque está em nós, está dentro de nós. Por isso Paulo diz em Gálatas 5, 16 a 18: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis o desejo da sua carne, porque a tua carne cobiça contra o espírito contra a carne, e essas se opõem uma à outra, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo dessa lei. Diga amém, amém. Diga glória a Deus. Preste atenção, irmão, nós estamos falando de eternidade, de coisas preciosas. Preste atenção. Quantas vezes você desanimou? Quantas vezes, quando chegou o momento de você servir ao Senhor, cultuar a Ele, você desanima? Quantas vezes você vem animado para a igreja, mas entrou na igreja, desanima? Quantas vezes você não tem força para dar um glória a Deus, para exaltar o nome daquele que vive para sempre? Quantas vezes você pensa em parar, em desistir? Porque é uma força terrível que se aproveita da carnalidade do homem para empurrá-lo para longe do Deus da nossa vida, do amado da nossa alma, do Senhor do nosso coração. E então Paulo diz que a única maneira de nós vencermos isso é não andando na carne, mas no Espírito. Amém, irmão? E como é que eu ando no Espírito? Vou ficar invocando o Espírito para que ele entre em mim e me conduza? Não, irmão. Eu vou andar segundo a palavra, porque a palavra é o Espírito. Amém, irmão? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra, o Espírito é a palavra. Se eu andar na palavra, eu estou sendo guiado pelo Espírito, porque Jesus declara que o Espírito de Deus viria e Ele nos conduziria em toda... Que fraqueza, hein, amado? O Espírito viria e nos conduziria no que, amado? Em toda... O teu Espírito, ele quer falar bem alto, ele quer gritar, porque ele está dentro de você e ele quer adorar ao Senhor. O nosso Espírito, guiado pelo Espírito
nos sucumbir, nos manter num nível de fraqueza, para que nós venhamos na igreja, saiamos da igreja, voltemos para a igreja, e a nossa vida não mude, não haja crescimento espiritual. Mas nessa noite, se nós estamos falando de guerra, se nós estamos falando de vencedores, nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa carne, ela vai ficar no lugar que ela precisa ficar, mortificada, debaixo dos nossos pés, porque nós somos seres espirituais, comprados pelo sangue do Senhor, para viver para o louvor da sua glória, para que a nossa vida possa fluir glória, para que as nossas falas fluam glória, para que a nossa vida seja glória, e a nossa vida seja de vitória. Amém, amado? Diga glória a Deus. Pode aplaudir. É o Espírito de Deus que já está conseguindo tocar em você. E então nós temos que lutar contra Satanás, contra a nossa carne. E que arma nós vamos usar, amado? A palavra de Deus diz em 1 João 5,4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Porque pela fé eu persevero, pela fé eu luto, pela fé eu vigio, pela fé eu venço, porque a fé me faz estar em pé na presença do meu Senhor, e a fé me diz que Ele está voltando, e a fé me diz que eu subirei com Ele, e a fé me diz que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e a fé me diz que eu sou muito mais que um vencedor. Diga amém, diga glória a Deus. Se coloque em pé pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se você entrou nessa noite aqui abatido, desanimado, desencorajado, querendo parar, querendo desistir, pela fé nós vamos vencer o mal. Pela fé a sua vida vai ser uma vitória. Pela fé você vai conquistar o impossível, porque o Senhor está aqui exatamente para fazer você triunfar contra todo o mal. Amém, amado? Amém. Nós não estamos aqui para perder guerra, nós não estamos aqui para ser vencido, nós estamos aqui para vencer, porque maior é o Senhor na nossa vida do que todas as forças do mal. E não tem hostes, não tem tronos, não tem principados, não tem potestades que nos vencerão, porque o Senhor Jesus está na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Diga eu vou vencer todo mal. E nessa noite sairei desse lugar com todas as vitórias na minha vida. Amém, amado? Fecha os teus olhos, abre o teu coração agora.
Diga glória a Deus. Não há por que perder. Não há por que desistir. Quem sabe você entrou aqui hoje pensando em parar e desistir. Jamais. Vamos prosseguir. Vamos conquistar mais ainda. Vamos vencer mais ainda. Vamos ser enriquecidos mais ainda. Porque o Senhor está ao nosso favor. Ele está conosco para nos fazer triunfar.